Olá, pessoal, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas considerações rápidas a respeito da leitura bíblica que está sendo feita, eu recomendo que acompanhem, tá? A respeito do estudo sobre Gênesis. E se vocês devem ter reparado nas imagens, eu apresentei a serpente como a figura de um anjo, né? Sendo referência clara a Satanás. Então, vai ser um breve estudo bíblico que eu vou apresentar agora como um complemento a respeito de por que é atribuído a isso. Primeiramente, se a gente for reparar, a gente for no texto de Apocalipse, 12, para ser mais preciso, no versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, aqui está bem claro que aquela serpente, no qual é direcionado no livro de Gênesis, que há todo um diálogo e um convencimento quanto a Eva, aquela serpente, na verdade, ela era Satanás. Então, se a gente for observar de acordo com esse versículo 9, então a serpente no qual foi chamado no livro de Gênesis, na verdade, era Satanás. Mas por que Moisés não utilizou o termo Satanás? Ele utilizou um termo representativo de uma serpente. Bem, ele estava descrevendo, né, toda a situação que havia acontecido lá no Éden. E qual era a criação de Moisés? Que Moisés foi o escritor. Qual é o conhecimento que Moisés tinha quanto à figura do diabo, a figura de Satanás? Era a serpente, porque Moisés ele foi criado no Egito. Toda a educação dele foi no Egito e com a cultura do Egito. Então, ele não conhecia a figura de Satanás. Ele conhecia a figura da serpente. Então, como a gente pode ver na cultura egípcia, o rei de todos os demônios, de todo o mal, né, é Apófis, que é a serpente. No caso, o Deus Sol enfrentava vários adversários, dentre os quais o mais perigoso eram as serpentes. O demônio líder de todas elas era a grande serpente Apófis. Então, quando Moisés ele escreveu o Gênesis, ele quis associar o líder do grande mal, aquela figura de Satanás, a uma serpente. E como é que era essa serpente no Éden, no Jardim do Éden? A Bíblia também nos mostra como é que era. Em Ezequiel 28, tem uma analogia em referência ao rei de Tiro, né, o príncipe de Tiro, melhor dizendo, no qual Deus faz essa comparação com Tiro. Vejamos só, está em Ezequiel 28, 2. Assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Então, aqui o rei de Tiro, ele estava se julgando superior a Deus. Aí o que Deus revela para Ezequiel para ser levado ao príncipe de Tiro? A analogia que ele faz com Satanás, ou a antiga serpente, ou o dragão. Aí tem vários nomes, né? Eis que tu é mais sábio que Daniel. Então ele está mostrando que o príncipe de Tiro era mais sábio que Daniel. E não há segredo algum que se possa esconder de ti. Então ele diz que vai fazer uma analogia
e como ele era tão inteligente quanto a Daniel, então ele pode associar isso. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Ele mostra que ele era tão inteligente que ele conseguiu, pela inteligência dele, pela sabedoria dele, pela destreza dele, juntar ouro e riqueza, né? Que elevou o coração por causa das tuas riquezas. Então ele ganhou tanto ouro, tanta riqueza, que aquilo subiu ao coração dele. Porquanto diz assim o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Então, né, por ele ter conseguido tanta riqueza e por ele ser tão esperto, ele se diz superior a Deus. Aí agora vem a analogia para quem tem entendimento, né, que no caso essa mensagem foi para o príncipe, né, de Tiro, para ele entender. Aí ele faz analogia com o diabo. Como é que a gente vai perceber isso? Por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, com mais terrível dentre as nações, os quais descabinharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Aqui ele prega a queda dele, igual foi a queda da serpente ou do diabo em Gênesis. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Descerá a cova, rastejará como a serpente, exatamente como está no livro de Gênesis. Para ele que tem entendimento e sabedoria, ele sacar qual é a referência dele. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem, não Deus na mão do que te traspassa? Então ele vai cair e ele vai morrer para ele perceber que ele não é Deus, que ele também é criatura, ele foi formado, é uma criatura. Da morte dos incircuncisos morrerás, por não de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor. Então é justamente isso, para mostrar a esse príncipe de Tiro que ele vai ser rebaixado, vai ser humilhado, para mostrar que ele é uma criatura, né? Que ele é um ser criado e que não tem nada de estar ao mesmo nível de Deus ou ser Deus. Aí veio a minha palavra do Senhor Deus dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe. Então, para o príncipe, depois dessa exortação, levar sobre o rei de Tiro, levar para o pai dele, e diz-lhe assim: assim diz o Senhor teu Deus. Então ele já sacou a analogia que foi feita com ele em relação a Gênesis, né? E aqui vai ser reforçado como para ele levar isso ao pai dele, o rei de Tiro, e avisar ele: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanando do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas.
Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então, Deus aqui fez essa analogia a Gênesis para ele perceber que ele estava agindo como filho do diabo mesmo, né? E essa era a descendência da serpente, no qual era mostrado no livro de Gênesis, né? Que teria a descendência da serpente, que seria esmagada pela descendência da mulher, que é Jesus Cristo. Então a gente tem toda essa referência, inclusive no livro de Apocalipse 12, depois vai prosseguir o estudo e vai ser mostrado como Cristo vai derrubar o diabo, vai destruir o diabo e vai vencer o dragão, que é a antiga serpente. Então aqui a gente tem um detalhe, uma descrição de como era o diabo, a serpente, no jardim do Éden. Você vê claramente que essa analogia, o rei do Tiro estava no Éden? Não estava no Éden. É uma analogia. Ele faz uma analogia à história do diabo e de como era realmente a criação do diabo. É feita essa analogia para o rei de Tiro, para ele perceber e abrir os olhos dele que ele nada mais é do que uma criatura e que ele está servindo como filho do próprio diabo. E como é que a gente percebe? Então, quando que houve essa criação, né, dessa serpente e desses anjos todos, já que não era mostrado no livro de Gênesis? Se a gente for reparar aqui, é mostrado sim. A gente vê no Gênesis 1, verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então o que a gente repara aqui? Essa luz é o sol do versículo 3? Não, porque se a gente for reparar, o sol ele foi criado mais abaixo. A gente for reparar aqui, no versículo 14, disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Então o sol ele foi criado no versículo 14. Então que luz era aquela que foi criada? Vamos subir novamente. No versículo 3. Haja luz e houve luz. Essa luz criada no versículo 3 é o bem. É toda a moral de Deus. É todo o bem. Deus criou o bem. Deus não criou o mal. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele criou a luz. Ele criou o bem. E através da luz, a gente passou a perceber a noite. Então, tudo que se afastava da luz era a noite, que passou a ser as trevas, ou seja, o diabo. Então, quando houve esse afastamento da luz, foi-se criado as trevas. Então, Deus não criou as trevas, Deus criou a luz. E através da luz, que é através da moral, você se tem a distinção das trevas, que é a figura do diabo. Foi quando o querubim, que era o anjo que foi criado, ele se afastou de Deus e ele rumou para as trevas. Da mesma forma que aí ele manipulou Adão e Eva.
foi quando esse querubim foi para o jardim do Éden, uma vez que ele estava lá no monte de Deus, ele desceu ao monte de Deus e ele ludibriou a mulher e enganou a mulher. Então, foi aqui que houve a criação do diabo, que ele mesmo se autocriou quando ele rumou para as trevas. Que essa é a árvore, né, do conhecimento e da sabedoria. Quando você tem toda a filosofia, todo o conhecimento moral, você sabe o que é bom, consequentemente, você sabe o que é mal. Aí é a questão da escolha, né? Se a pessoa vai querer comer do fruto do Espírito, que são aqueles frutos todos narrados em Gálatas, né, pelo apóstolo Paulo, ou você vai querer comer os frutos da carne, que são as obras da carne, que é a árvore do mal, né, da ciência do bem e do mal. Então, quando você passa a ter esse conhecimento, aí você vai escolher qual o alimento que você vai se alimentar. E aí, no caso, Adão e Eva preferiram dar vazão à carne deles, ludibriados pela serpente, que era o Satanás. Então, é por isso que lá naquele leitura da Bíblia foi retratado lá a figura da serpente, não como uma cobrinha que falava, porque para Moisés, na cultura que ele teve do Egito, a figura de Satanás era a figura da serpente, porque na cultura egípcia, que era a cultura na qual ele foi educado, foi criado, a figura de Satanás era uma serpente, por isso que ele retratou em Gênesis como uma serpente falante. Mas na verdade não era uma serpente falante, era um querubim. Porque vamos imaginar como é que teve foi ludibriado Eva. Tem que ser uma coisa muito grandiosa, uma figura muito preponderante, muito, como se diz, que enganava muito, muito enganadora. Então, está claro que pelo Apocalipse, pela analogia ao livro de Ezequiel, que a figura que apareceu para Eva foi de um anjo, de um querubim, que aí Eva conseguiu ser ludibriada, enganada por essa figura. Que aí os querubins falavam, eles eram belos, atrativos, né, com toda a grandiosidade deles, e aí foi esse querubim, que na verdade não era querubim, ele sempre foi mal desde o princípio, ele já era um diabo, por isso que Moisés sempre narra ele como a serpente, e não como o querubim caído, ele já narra como a serpente. Mas ele naquela fase ali, ele estava com uma fase angelical, tanto que ele ludibriou Eva, e foi feita essa analogia com a figura que estava no Éden, que era uma analogia ao rei de Tiro, né? No qual foi passada essa profecia ao príncipe de Tiro. E quem quiser entender melhor a respeito de que Deus criou a luz e as trevas e a ausência de luz, eu também tenho um vídeo que está aqui postado no meu canal, com aquele estudo de Einstein, né, dizendo o que era o mal, que o mal nada mais é do que a ausência de luz. Então Deus criou a luz, né, em Gênesis 3, e aí as trevas fizeram da ausência dessa luz. Então espero ter esclarecido algumas dúvidas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, na graça e paz. Tchau, tchau, pessoal.